começando, deixa eu ajustar aqui rapidinho, acho que tá um pouquinho torto. Mais uma live abençoada, despretensiosa, pra gente ler de forma muito livre a palavra de Deus, porque não tem nada mais gostoso do que a gente deixar fluir e Deus falar aos nossos corações. Tô começando atrasada, porque tive compromisso com a minha princesa, Sara, e aí, com o trânsito, cheguei agora há pouco em casa, mas assim, com o coração pegando fogo, com aquilo que o Senhor já tem falado comigo, tenho meditado, inclusive convidei você, minha irmã, para entrar em jejum e oração, porque de fato, Deus só fala com a gente quando nós abrimos nosso coração. Então, sim, é algo que nós precisamos ter intencionalidade para que Ele possa fluir e falar aos nossos corações. Deixa eu fazer aqui um negócio rapidinho. Peraí. É que eu quero tirar os comentários para a gente poder ter mais liberdade. Já nem me lembro onde é que tira. Deixa eu ver aqui. Aqui em cima. Nem me lembro. Não sei. Eu tô tentando tirar aqui os comentários. Não tem como eu olhar pra câmera. Deixa eu ver aqui. Ué. Depois eu tiro. Se precisar eu tiro. Eu não quero perder minha concentração. Mas vamos lá, então. Literalmente, ler a palavra de Deus. Eu acho que é a primeira live na comunidade Mulher Cristã de Alto Valor. Nós já temos conteúdo lendo a Bíblia, que é o devocional Provérbios todo santo dia, que são 34 aulas em que a gente lê todo o Provérbios. Cada aula, uma leitura de um capítulo. E no Provérbios 31, nós dividimos em 4 partes, e por isso são 34 aulas. Mas aqui, eu sinto que a gente vai lendo no fluir, e claro, também não vou ficar aqui me estendendo muito, mas eu quero ler o capítulo 1 hoje, porque nesse capítulo tem muita coisa pra gente refletir. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa tarde na presença do Senhor. Como diz a Tua palavra, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aqui eu estou com o Senhor, estou com a minha irmã e estou com essa amada irmã através da conexão da internet. Que privilégio viver esse tempo que a gente pode estar perto, mesmo estando tão longe. E ainda mais sabendo que essa live vai ficar gravada e vai poder alcançar pessoas que nós nem imaginamos, mas o Senhor já sabe. Então, vem, Senhor, nos abençoar e realmente falar através do Teu Espírito Santo e nos dando, Senhor, sabedoria, conhecimento, entendimento, sobretudo amor, temor, esperança, força, fé, para que a gente possa, nessa tarde, experimentar de uma transformação real nas nossas vidas, porque eu creio que todo momento que nós nos encontramos contigo e todo santo dia nós precisamos ser lapidadas pelo Senhor. Estamos aqui para isso. Vem nos transformar, vem nos lapidar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você está com a Bíblia aí? Então vamos começar aqui a ler. Esther, capítulo 1. A rainha Vasti, ou Vasti, é deposta. Versículo 1. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em um trono na cidadela de Suzã. E no 3º ano do reinado, deu um banquete a todos os nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média,
os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, olha aí, 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminando esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro, olha isso, assentos de ouro e de prata, num piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Que lugar lindo, que esplendor! Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por conta do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Arbonã, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcás, que trouxesse à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era, de fato, muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Aí daqui o nome deles, né? Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marzena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à minha rainha Vasti? Vasti, enfim. Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também a todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou à rainha Vasti que fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for de agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes.
Do nada o Felipe decidiu me ligar, uma hora dessa. Tá, eu tirei pro pessoal que a internet estava... Travou? Melhor do que ela. Cadê? Assim, quando o decreto real for proclamado em toda o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão os seus maridos, do mais rico ao mais pobre. Versículo 21. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Por isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província, a cada povo, em sua própria escrita e na sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Que parece para mim, assim, na nossa lógica, parece um pouco óbvio, né? Que seja... O Felipe falando que ligou e tá rindo aqui. No meio da live, amor. Depois eu falo contigo. Para mim, o que a palavra de Deus diz, né? Esse decreto já diz o que a própria Bíblia diz. A gente fica até assim meio... Pra quê? Mas enfim, para reforçar algo, dizendo que os homens é que mandavam nas suas casas. Graças a Deus que a palavra de Deus nos diz que eles mandam com amor, né? Porque devem nos amar mais. Como Cristo ama a igreja. Eu também tenho saudade, amor. Beijo de coração, te amo. Então vamos lá. Refletindo aqui, a gente viu que são 21, deixa eu ver aqui, 22 versículos do capítulo 1 de Esther. E eu queria refletir aqui com você. Eu acho super interessante ressaltar, né, que quem era o rei Xerxes? Bom, só da gente saber que ele era um rei, ele era um cara muito poderoso. Mas esse aqui, quando a gente vê a extensão do reinado dele, né, são 127 províncias. E essas províncias são países, tá? E que diz que é da Índia até a Etiópia. Então ele era um cara muito poderoso, né? Não era qualquer rei, né? Que a gente vê, por exemplo, reis na Espanha, mas é a Espanha. A gente está falando aqui de uma pessoa que tinha 127 países que ele reinava, tá? Tanto é que eram várias línguas, os povos que se reuniam, né? E que ele governava. Então, assim, nós estamos falando de uma pessoa muito poderosa. E é importante ressaltar que ele era um homem também que não era temente a Deus. Tanto é que depois, no futuro, a gente vai ver que o povo judeu, eles eram escravos, eles eram submissos a esse reinado, tá? Então, eu acho interessante a gente ressaltar isso. Aqui, essa rainha, Vasti, ela era casada com um homem muito poderoso e que não temia o Senhor, tá? Então aqui a gente já vê que existe um relacionamento eu tô trazendo isso para nossa realidade, tá? Porque também não adianta a gente querer viver naquela época e como era, enfim, mas trazendo para nossa realidade. Um homem muito poderoso, casado com uma mulher linda e que, de fato, naquela época, deveria ser submissa a ele, né? Deveria o agradar. Na verdade, ali a gente vê que esse relacionamento deles não era um relacionamento de muito amor. A gente vê que ele era casado com ela porque ela era linda. Essa era a característica que tinha nele, nesse relacionamento. Ela era muito bonita, ele queria o quê? Exibi-la numa festa para mostrar todo o seu poder. Porque não bastava ele ter muito dinheiro, não foi suficiente ele ser um rei poderoso. No final de tudo, o que ele queria mesmo era apresentar a sua esposa, como se fosse um troféu, tá? Aqui a gente não vê, a Bíblia não fala que ele amava muito a sua esposa. A gente sabe que a Bíblia ressalta sempre isso. Ele era apaixonado, né? Ele amava mais, ele tinha, sabe? Não. Aqui a gente só vê um relacionamento de um homem e de uma mulher, um homem muito poderoso e uma mulher que, inclusive, não quis ceder ao capricho do rei. E eu acho interessante que no mundo, né,
E a gente vê, hoje em dia, as pessoas se relacionando sem saber se relacionar, tá? Eu lembro de ver, né, novelas, filmes, que retratam muito isso, né? Um casamento arranjado, que inclusive é o que Esther vai viver, né? Um casamento arranjado. Mas que, na verdade, que ele escolheu ela, não exatamente ela escolheu ele. Ela foi obrigada, ela teve que ir se submeter a essa situação. Não foi uma pessoa que ela se apaixonou, né? Então aqui, provavelmente, a Vasti passou pela mesma situação. Ele, de todas as mulheres, escolheu uma, e deve ter escolhido ela, porque depois acontece isso quando ele decide escolher outra mulher para ocupar o lugar de rainha dela, quando ela não comparece ao banquete. Então a gente vê aqui, o que eu acho interessante ressaltar, é que esse homem era um homem orgulhoso. Um homem, imagina, um homem que tem todo o poder, acha que manda no mundo, acha que é Deus, quase isso. Então ele era extremamente orgulhoso, vaidoso. Ele queria ressaltar o seu poder, mostrar que ele era o cara. E aí ele faz essa festa de 100 e poucos dias para mostrar todo o dinheiro dele. As pessoas sentavam em cadeiras de ouro, beberam o vinho do reinado à vontade. Ele fez festa para todo mundo ali que tinha poder. E aí ele depois faz festa não somente para estes, mas 7 dias depois para as pessoas mais simples, né? Convida todo mundo. E, infelizmente, numa situação, né, de capricho dele, ele se vê humilhado. Porque ele convida a rainha, que também estava fazendo o banquete, né, só para mulheres. E é bom a gente ressaltar aqui que a gente sabe que festa de homem não tem só homem, apesar da Bíblia dizer que era uma festa só para homens. A gente entende que essa festa só para homens, deviam ter ali mulheres dançando, né? Era regado de muito vinho, então devia ter o quê? Muita promiscuidade, devia ser uma situação terrível, essas festas, tá? Lembre-se que a gente não está falando de crente, a gente não está falando de pessoas que temem a Deus, está falando de pessoas daquela época que tinham muito poder e que estavam se embriagando. Então, essa mulher é convidada, e diz a Bíblia, eu acho legal que a Bíblia ela não esconde nada, não. Ela mostra muito bem, deixa tudo muito claro. Diz aqui, ó: pela generosidade do rei, o vinho real era servido de grande quantidade, ou seja, as pessoas estavam bebendo muito, apesar de não falar que estavam embriagadas. Mas a gente entende que se todo mundo podia beber à vontade, que ainda diz aqui que todas as pessoas que quisessem beber mais podiam beber à vontade, era para ser servido pelos mordomos, tá? Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas ali estavam o quê? Você não é criança, né? Estavam embriagadas, tá? Bebendo muito. Então, ele convida a rainha para estar com ele na presença dele, porque ele queria o quê? Ele queria estar com ela? Ele queria a presença dela? Porque ele estava, igual o Felipe falando aqui, com saudades? Não, deixa bem claro que o que ele queria era exibir a sua mulher. Porque aquilo ali também, casar-se pelo visto com uma mulher muito bonita, segundo o que a gente está lendo, era algo que enobrecia ainda mais ele. E ele queria expor a sua mulher. E esta mulher diz não. E aqui o que a gente vê? A gente vê um relacionamento completamente destruído, né? Porque se essa mulher temesse a ele, ela iria, por temor. Mas ela não foi. Se essa mulher amasse ele, ela iria, por amor. Mas ela não foi. Então a gente vê aqui que esse relacionamento já não estava bom. Essa mulher já estava decidida aqui. Porque como é que se fala? Muita gente fala isso. Se uma mulher se calar, né? Pode ter certeza que essa mulher já está querendo ir embora. Ou seja, quando essa mulher decide não comparecer na presença do rei, ela já estava decidida. Essa vida eu não quero mais. Pensa aqui comigo.
Essa festa ele fez 180 e poucos dias, 6 meses, né? Longe de sua mulher, porque a festa era só para homens. Ela já estava sem ele. E aí, depois de mais 7 dias, ela já estava o quê? Para mim, essa mulher já estava, né, lamentando a situação, já estava se sentindo perdida, já estava numa outra vibe, como a gente fala. Por isso que ela não comparece. Ela não compareceu nem por temor. Ela já estava decidida a não fazer isso. Então aqui a gente vê, se você ainda não percebeu, 2 situações bem claras, tá? De uma ideologia que a gente já está vendo. Uma é o machismo e a outra é o feminismo. Aqui ela se levanta dizendo, eu mando em mim. Porque se a gente lembrar daquela época, mulher não tinha direito. Há pouco tempo as mulheres puderam votar. Há pouco tempo mulheres puderam estudar. Há pouco tempo mulheres puderam trabalhar, quiçá naquela época. Então aqui essa mulher, ela se levanta com um espírito de rebeldia. Não se brinca com o rei, todo mundo sabe disso, né? Mas ela decidiu desafiar e não foi. Então eu vejo aqui também 2 situações muito claras. Nos dias de hoje acontece, né? Mulheres se levantando com fúria, perdendo a sua femininidade, né? Perdendo o seu lado feminino e se levantando contra os homens. E nós vemos também homens extremamente machistas que tratam mulheres como objetos. Eu quero aqui aproveitar essa questão e ressaltar, já que é um tema que veio por conta desse capítulo, uma coisa que eu acho que eu nunca falaria se fosse para fechar um tema, mas eu quero dizer aqui, Deus não se agrada de homens que objetificam, é essa palavra, que fazem da mulher um objeto. E muito menos, Deus não se agrada também de mulheres que não se importam com os seus maridos. Então aqui a gente vê um relacionamento completamente disfuncional. Um relacionamento completamente dilacerado. Um relacionamento, ou se é que isso pode se chamar de um relacionamento. A gente só acredita porque era rei e rainha que eles deveriam se relacionar. Agora aqui, nesse quadro, a gente vê que era um homem que estava distante, era uma mulher que estava sozinha, e era um homem que queria usar ela como um objeto, e uma mulher que se rebelou e disse que não, aqui não. Ela não quis participar. E ele já estava no 3º ano, se eu não me engano, desse reinado, e que provavelmente ele já devia ter feito outros banquetes, outras festas, que ela deve ter comparecido. E desse, ela decidiu não comparecer, porque já deveria estar muito revoltada, né? Porque para mim, uma pessoa que não comparece a um convite de um rei é porque ela está o quê? Ferida, revoltada, decidida a mudar, querendo se libertar. E se ela não queria, foi isso que ela teve. Porque a gente vê que depois se levanta toda uma situação em que tiram ela do reinado, né? Ela sai do seu papel de rainha e aí decidem substituir esta mulher. E que também eu acho interessante a gente ressaltar aqui, sabe? Como o poder, como a arrogância, a vaidade, a prepotência, como os valores distorcidos nos distanciam daquilo que é a essência e fazem com que, para você ver, aqui a gente está falando de um relacionamento de homem e uma mulher. O relacionamento de um homem e de uma mulher pode abalar toda uma estrutura. Tanto é que eles temem em não fazer algo. Porque diante de uma situação que ficou claro, uma fragilidade no rei, porque uma mulher se levantou contra a uma decisão dele, todo o seu reinado se comprometeu. A ponto de eles terem que escrever um decreto. Ele escreveu a punho, diz a palavra, para poder resguardar o seu reinado diante de todas as províncias. Isso aqui é muito claro que, primeiro,
Não sei se você vê aqui nessas entrelinhas. Isso aqui que eu estou fazendo é lendo as entrelinhas. Primeiro, a família é a base de tudo. Porque sem esse alicerce, tudo poderia ruir no reinado de Xerxes. E ele correu para corrigir, né? Da forma dele. E para você ver como essa essência, quando não é feita de maneira correta, não dura, não tem solidez, não anda em harmonia, não funciona. O que eu quero ressaltar aqui? Estou falando aqui com mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres divorciadas, mulheres de todo estado civil, de toda situação civil. Mas é muito importante a gente ressaltar, diante do que eu estou fazendo na minha vida, no meu relacionamento, no meu casamento, eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus? Eu estou buscando aquilo que agrada a Deus? Eu sei o que agrada a Deus? Eu sei quem é Deus? Porque tudo isso aqui é importante, já que nós somos pessoas que tememos ao Senhor e queremos agradar ao Deus que está sobre todas as coisas da nossa vida. É o maior, é o centro, é o principal. Então, se Ele é a fonte daquilo que nós sabemos que é o correto, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, eu preciso refletir nisso. Eu estava orando aqui falando, Senhor, por quê? Por que elas, entendeu? Acho que o mundo, ele gira em torno de perguntas, de questionamentos. As coisas só surgiram porque alguém questionou. Será que não é mais fácil enxergar de outra maneira? Dá para enxergar de outra maneira? E criou-se o óculos, computador, tudo aqui, luz. A luz, para existir, foi feito testes e testes, investimentos e investimentos em milhares para poder conseguir fazer uma luz funcionar. Então, assim, tudo porque alguém decidiu entender ou questionar. E nós, quando estamos lendo a Bíblia, também precisamos, aqui, eu quero ressaltar, questionar, Senhor, mas por quê? Por que aconteceu isso? Por que a mulher, a rainha Vasti, não quis comparecer? Que situação é essa? E a gente vê, poxa, realmente é muito fácil a gente imaginar. O rei estava embriagado, que situação fechatória. Ela ia chegar lá, o que o rei poderia submetê-la? Né? Aqueles homens iam olhar para ela com respeito? Será? Embriagados? Ou estariam olhando para ela como se ela fosse mais um pedaço de carne? Você está entendendo? Então, assim, numa situação dessa, hoje, você como esposa se apresentaria numa festa onde seu marido está embriagado com um monte de homens? Né? Se o seu marido está numa situação dessa, se faz algo assim, será que ele está temendo a Deus? Será que é um homem de Deus? Se um homem que não é seu marido está fazendo isso, será que é interessante você se agradar dele? É esse tipo de homem que Deus quer para você? Enfim, aqui, sabe, não sei se você é assim, mas eu gosto de ir lendo a Bíblia, eu gosto de ir refletindo, eu gosto de ir analisando as coisas. Porque é assim que a gente vai vendo onde a pessoa está falhando, onde está o erro, o que poderia ter acontecido de diferente, né? E também tem outra coisa, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que parecem ruins, mas de fato não são, estão nos levando para um outro caminho, né? E eu acho interessante que tudo tem um propósito, né? Não é que a gente queira que as coisas deem errado, não é que a gente queira que as coisas não vá bem, mas quando a gente está passando por uma situação caótica, aqui aconteceu uma situação, um caos, uma confusão, um problema. E aí, como é que eu posso resolver? O que aconteceu aqui? Rei Xerxes, ele decide, então, fazer um decreto para dizer aquilo que já estava assim, claro, é ou não é? Os homens mandam nas casas. Os homens mandam nas casas. Eles temiam que algo acontecesse ao contrário. Eu acho importante a gente ressaltar aqui. Em tudo, a Bíblia ela é traçada por hierarquias, por ordem. O nosso próprio Deus, ele criou o mundo em 6 dias. E no 7º, ele decidiu... Jojo, por favor. Ele decidiu
descansar. Tudo tem ordem, tudo tem um porquê. Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou o homem, a mulher e o homossexual. Isso é uma distorção, isso é um problema emocional, né? Enfim, muitas coisas que acontecem levam a pessoa a perder a sua identidade e a acreditar que ela deve viver de uma forma diferente e não como a que o seu Criador decidiu que ela vivesse, né? Entre muitas disfunções. Mas o que eu quero dizer é que existe um Deus, existe um mundo que é gerido, que não está ao léu, sabe? Tudo tem ordem. Os mares, eles têm os seus limites. O céu e as suas estrelas estão lá. Todo santo dia amanhece e anoitece. O sol obedece à voz de Deus. E por que seria diferente hoje? Então tem princípios, valores que são inegociáveis, imutáveis. Não depende do tempo. Para sempre vai ser uma regra. Para que a nossa existência se mantenha segura e que o nosso coração, eu acredito assim, que o Senhor cuida de todos os detalhes para que os nossos pensamentos, as nossas emoções estejam guardadas no lugar correto, que é no centro da vontade dele. Então eu creio que tudo tem um propósito, tudo tem uma ordem, tudo tem um fluir. E a gente precisa, então, se entregar para viver essa vontade do Senhor, para viver o seu fluir e para viver o seu propósito. E eu creio que a base de tudo é a gente saber quem nós somos. E aqui a gente está estudando a vida de uma mulher, né? Analisando primeiro a vida de Vasti, mas vamos estudar a história marcada por a vida de uma mulher, que é a Esther. Uma mulher que inspira e uma mulher de Deus. Então a gente vê que Deus tinha um compromisso com o seu povo. Deus tinha um compromisso até mesmo com o rei Xerxes. Deus livrou Vasti do rei e cuidou do rei. Quando a gente analisa essa história, a gente vai ver nos próximos capítulos o cuidado de Deus e Deus revelando como é diferente um homem que ama uma mulher que se submete e como é diferente o relacionamento de um homem que não ama e de uma mulher que não se submete. Ficou claro isso? É muito interessante. Olha só, essa mulher não tinha Deus, não se submeteu. Esse homem não se sentia amado, estava irado. Gente, começa assim o livro de Esther. Num relacionamento totalmente disfuncional, numa situação que um homem era orgulhoso, vaidoso, uma mulher que não amava, não respeitava e não se submeteu. Então, ele se irou, podemos classificar assim, ela se perdeu e precisou existir algo que acontecesse mais firme para que se estabelecesse uma ordem. E os próximos capítulos a gente vai lendo e isso vai se desenrolando e ficando cada vez mais claro como Deus foi moldando o caráter do rei Xerxes através da vida do seu povo, que influenciou a vida dele através de Mordecai e através de Esther. Esse homem que era um homem que estava rodeado de gente que tramava contra ele, que a gente vai ver que é a vida de Ramã e também daqueles outros guardas do portão que tramavam em matá-lo. Então, assim, a gente vê como Deus depois dá uma reviravolta e abençoa toda essa história com a vitória do povo judeu.
Então aqui eu creio que deu pra gente pincelar e despertar e aguçar, sabe, a nossa mente, nosso coração, para entender. Eu e você, mulher, o que a gente pode aprender aqui com essa realidade? Acho que primeiro de tudo, sobre relacionamento. Como é que está o meu relacionamento? Será que o meu marido? Será que o meu namorado, o meu noivo? Ou será que a pessoa que eu devo escolher? Qual é esse perfil dessa pessoa para mim? Será que eu tenho que me preocupar com o poder dele, com o dinheiro dele, com o status dele, com quem ele parece ser? Ou eu devo me preocupar com o coração, com quem ele teme, com o propósito dele, com o caráter, entendeu? E eu? Como eu devo cuidar de mim para eu ser essa mulher de Deus, essa namorada, João, por favor, essa noiva, essa esposa, qual é o meu caráter? Apesar da minha personalidade, e na minha personalidade, o que é bom e o que é ruim? O que eu preciso melhorar? Então, eu creio que nisso aqui, para que eu não chegue nessa ruína, para que eu não chegue nessa situação, para que eu não chegue nesse momento de disruptura, para que eu não perca o meu papel, porque a gente está falando aqui de uma mulher, Vasti perdeu o seu papel como rainha, né? Ela foi substituída. E será que nos dias de hoje a gente está nessa situação onde nós estamos, sabe, deixando às vezes o nosso papel de mãe, o nosso papel de filha, o nosso papel de amiga, de esposa, o nosso papel né, de seja lá o que for? Será que no papel que me cabe viver, estou vivendo da maneira correta? Estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor? Estou sendo virtuosa? Estou sendo verdadeira? Estou sendo presente? Ou estou fugindo? Acho importante a gente ressaltar aqui. E aqui não me cabe dizer se você está, se eu estou. É uma análise que a gente tem que fazer, na verdade, todo santo dia. Todo santo dia. Será que eu estou usando a minha vida como escape? Será que eu estou usando a internet? Porque aqui a gente viu eles escapando, né, nessa festa. Então, assim, a gente está a menos de 50 dias de acabar o ano. E será que a gente passou todos esses dias, eles foram proveitosos? Eles me fizeram uma pessoa melhor? Eles me fizeram me achegar ao Senhor? Se eu me acheguei ao Senhor, se eu me fortaleci meu espírito, eu cuidei do meu corpo, da minha saúde, da minha mente, eu fiz aquilo que eu deveria fazer, mesmo sendo difícil, mesmo me prejudicando, como a gente vai ver a vida de Esther, ela abriu mão, né, da sua própria vida ali, a gente vê, ela vai se sacrificar. Inclusive, ela pede os 3 dias de jejum, porque ela ia se sacrificar para se apresentar diante do rei. Então, será que eu estou pagando o preço? Será que eu estou fazendo aquilo que é certo? E abrindo mão de mim? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos deixar o Senhor ser o primeiro em nossas vidas. Que a gente precisa negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz e seguir a Ele, para que a honra, para que a glória seja dada a Ele. E Ele nos abençoará. O que é mais maravilhoso é isso, sabe? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu tenho que perder para ganhar com Deus? E é isso. Mas preste atenção, as coisas de Deus são loucuras para quem não tem fé, para quem não crê. E o interessante é que quanto mais a gente entrega ao Senhor, mais Ele nos abençoa. É como se Ele estivesse só pedindo para a gente mostrar quanto nós o amamos. E quando Ele percebe que nós estamos desapegados de tudo e de qualquer coisa, então Ele vê, como eu sempre digo, aí está, a minha filha amada, que eu tenho prazer e tenho alegria. Então que nós possamos meditar a respeito dessa verdade e refletir, degustando, como diz o meu sogro,
Lambendo os lábios, né? Quando a gente toma um suco, assim, ó. Que a Bíblia não seja um livro que você se sinta obrigada a ler. Que a Bíblia não seja um livro prezado para você ler antes de dormir, para poder pegar no sono. Mas que a Bíblia seja algo que você queira ler e falar: Senhor, o que tu quer dizer com isso? Às vezes eu pego o nome de uma pessoa, tipo assim, meu mãe, bista. Senhor, o que significa isso? E eu vou atrás. Sabe, porque às vezes a gente lê a Bíblia, tem um monte de palavras que a gente não conhece, e a gente, não tá nem aí. Só quero acabar de ler esse capítulo. Poxa, mas lê a tua tradução. Vai buscar entender. Às vezes também, se você está lendo uma tradução muito, né, na linguagem, no dia atual, fica tão superficial. Então, às vezes, lê mais de uma tradução, compara um versículo com o outro e vá degustando a palavra de Deus, sabe? Tenha prazer na palavra de Deus. Eu achei interessante um dia desse que eu coloquei ontem, que eu terminei de transcrever o livro de Romanos, e uma pessoa falou: pronto, agora já pode pregar. Eu fiquei assim, isso foi um elogio? Foi uma crítica? E eu pensei, meu Deus, sério? Eu não estou lendo a Bíblia para pregar para ninguém, não. Eu estou lendo a Bíblia para poder viver aquilo que o meu Pai deseja, para poder ser aquilo que o meu Pai quer que eu seja, para eu poder temê-lo, para poder demonstrar a Ele o meu amor, para poder eu conhecer quem é esse Deus que me criou, quem é Jesus, meu melhor amigo, para poder eu dizer que eu fui guiada não porque eu ouvi falar, mas porque eu conheço, como diz Jó. Antes eu ouvia falar, mas hoje eu vejo que o meu Redentor vive. Então que esses dias possam nos aproximar, não somente nós, uma das outras, mas que também nós possamos nos aproximar daquele que tem o melhor para cada um de nós, que quer revelar a cada dia mais a nossa identidade e o nosso propósito. E quando a gente se apega nessas duas verdades, quando nós sabemos quem somos, quando nós sabemos por que estamos vivendo, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir crítica, pode vir falácia, pode vir mentira, pode vir qualquer coisa, pensamentos contrários, não importa. Porque quando você sabe quem você é, tudo passa e você se mantém de pé. Agora o problema, minha amiga, é se você não sabe. Se vierem te criticar, se te abandonarem, na verdade você vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Porque quem não sabe quem é, depende das pessoas que estão ao seu redor. É emocionalmente totalmente dependente. Mas quando nós sabemos quem somos, muito pelo contrário, não precisamos de bajulação, não precisamos de elogios, não precisamos de nada. A gente sabe o que a gente precisa. É dele e da sua palavra. Porque quem tem a palavra tem vida abundante. Quem tem o Senhor tem tudo. Então que você possa aprender a isso. Que nada te abale, que nada te faça sair do centro da vontade do Senhor. Muito pelo contrário, que você seja uma guerreira, forte, corajosa, que está disposta a fazer o seu melhor para a honra e glória dele. Então que você possa guardar o seu coração, que você possa guardar a sua mente, seus pensamentos, teus sonhos estejam neles, e saiba que o Senhor tirou, como a gente vai ler esses dias, o Senhor tirou uma menina escrava e a fez rainha. Não foi à toa, era uma menina, mas que se tornou uma mulher forte e corajosa, porque tinha a base, ela tinha Deus. Amém? Você também possa ter o Senhor. Senhor, muito obrigada pela palavra, muito obrigada por essa leitura, muito obrigada, Senhor, porque Tu falas tanto aos nossos corações. Nós já lemos, já ouvimos tantas pregações a respeito da vida de Esther, deste livro extraordinário,
de vitória, de coragem, de temor, de amor. E o Senhor, hoje, falou de uma maneira diferente. Que possamos sair daqui, refletindo e buscando, Senhor, te obedecer, temer a Ti, fazer as coisas que é certo. Nos livra, Senhor, das flechas malignas de Satanás, da influência do mundo, e nos faz, Senhor, cada vez mais firmados para que a nossa vida, a nossa família, o nosso futuro, os nossos maridos sejam guardados, Senhor, para que possamos estar no centro da Tua vontade, porque nesse lugar nós somos protegidos, é nesse lugar que nós temos vitória, é nesse lugar que nós temos livramento, é nesse lugar que nós temos perdão, que nós temos transformação, que podemos nos encontrar, colocar diante de Ti todos os nossos fardos, entregar para Ti as nossas dores, nossas feridas, e Te pedir perdão e Te amar, Senhor. Muito obrigada, porque nós sabemos que Tu estás sempre disponível. E se o Senhor só precisa de nós, o sim, abrindo o nosso coração, para que o Senhor possa entrar, morar e transformar. Em nome de Jesus. Amém! Lembre-se, todo mundo pode ser uma pedra bruta para sempre, mas eu creio que o Senhor quer nos fazer brilhar e ser como diamantes. Deus abençoe você, deixa Ele te lascar, como eu digo, deixa Ele te lascar e viva essa transformação. Até a próxima live, no capítulo 2 de Esther, tem muita coisa abençoada vindo por aí. Deus abençoe, tchau, tchau!